7h em ponto, hoje, dia 11 de agosto de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Em Manaus, mais de 40 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Universidade Federal do Amazonas abre inscrição para processo seletivo contínuo nesta quarta-feira. Prefeitura da capital amazonense realiza a terceira edição da Jornada Pedagógica 2021 sobre o retorno 100% presencial das aulas. Auxílio emergencial, Caixa libera saques e transferências da quarta parcela para nascidos em julho. Detran Amazonas abre visitação de veículos que vão a leilão no final do mês, aqui em Manaus. TRE afirma que aguarda decisão do TSE para definir a data de novas eleições em Coari. Câmara dos Deputados rejeita a PEC do voto impresso. Vamos discutir isso na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais, tudo ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. Agora vamos conferir as principais manchetes dos jornais do país. Começamos pelo estado de São Paulo, que traz aqui: Câmara rejeita voto impresso na maior derrota de Bolsonaro. PEC precisava de 308 votos, mas teve 229. Desfile militar provocou divisão em partidos da base do governo. Senado derruba a Lei de Segurança Nacional. 3 meses após passar pela Câmara, o Senado aprovou o texto do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, remanescente da ditadura militar. Seca e geada pressionam o preço dos alimentos. A estiagem prolongada e recentes ondas de frio atingem a produção de milho, café, hortaliças e laranja, o que deve elevar o custo desses produtos. 6 ações contra o colapso climático. Temos também: ministro defende universidade para poucos. Cai governador de Nova York acusado de assédio. E também prefeitura vai negociar nome de centro de skate em São Paulo. Esses foram os destaques do estado de São Paulo de hoje. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Câmara veta voto impresso e impõe derrota a Bolsonaro. Proposta precisava de 308 votos para passar, mas obteve 229, 218 foram contra. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal: Senado aprova texto que revoga a Lei de Segurança. O Senado aprovou ontem projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, resquício da ditadura militar. O texto, que acrescenta ainda uma série de crimes contra a democracia no Código Penal, passou em votação simbólica e segue para a sanção do presidente Bolsonaro. Governador de Nova York renuncia depois de casos de assédio. Pressionado após uma investigação sobre casos de assédio sexual, Andrew Cuomo, de 63 anos, renunciou ontem. Ele nega ter cometido crimes, mas assumiu tentativas mal sucedidas de ser afetuoso, entre aspas. Álvaro. Vamos agora à capa do jornal Estado de Minas, lá em Minas Gerais. Mas, obviamente, a manchete principal é: deputados decidem, não vai ter voto impresso. Em mais um dia tenso de institucional em Brasília, com direito a desfile de blindados na esplanada dos ministérios, o texto que previa a impressão de votos na urna eletrônica caiu no plenário da Câmara. A proposta da emenda à Constituição
dependia do apoio de 308 deputados, mas só obteve 229, contra 218, o que levou o presidente da Casa, Arthur Lira, a considerar o assunto encerrado para as eleições de 2022. IPCA é o mais alto para julho desde 2002, com alta em 8 dos 9 grupos de produtos e serviços que compõem o índice. O IPCA de julho marca a maior taxa do mês desde 2002 e a mais elevada variação mensal em 2021, bem acima de junho. O acúmulo em 12 meses chega a 8,99%, contra a meta de 3,75% do Banco Central. Minas festeja medalhistas e o Messi é o novo astro da constelação no PSG, depois de algumas tentativas de suspense, o PSG anunciou o que já era esperado. Lionel Messi, que vestirá a camisa 30, é mais uma e a maior estrela de um elenco que já tem nomes como Neymar e Mbappé. Ataque que agora passa a ser avaliado em 2 bilhões de reais. Maioria na indústria vê risco real de racionamento. Esses foram os destaques do Estado de Minas. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: projeto enterrado após desfile militar na Esplanada, Câmara rejeita o voto impresso. Bolsonaro sofre revés no Legislativo depois de ter cooptado o Centrão e obtido apoio das Forças Armadas. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal, nova lei de segurança nacional é aprovada pelo Senado. Sob críticas, Câmara acelera a votação da reforma política e também deputados autorizam redução de salário e jornada por 120 dias. Denunciado por assédios, governador de Nova York renuncia. 7h07. Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos agora então ao Correio Brasiliense, direto da capital federal. Democracia avança, golpismo vira fumaça. Visto como tentativa de intimidar Congresso, desfile de blindados termina em vexame para governo e militares. Defendida por Bolsonaro, a PEC do voto impresso é rejeitada na Câmara Federal. Rodrigo Pacheco diz que nada e nem ninguém haverá de intimidar o parlamento. Senado aprova projeto que coloca um ponto final na Lei de Segurança Nacional. Ex-PGR cobra a ação contra Bolsonaro. O jurista Cláudio Fonteles diz a entrevista ao Caderno de Poder do Correio Brasiliense que já há motivos para a abertura de processo de impeachment contra o presidente. Ele criticou a omissão do atual PGR, o Augusto Aras, e pediu posição mais firme do Congresso. Denise Rotenberg, divididos, maioria dos ministros de Bolsonaro preferiu passar longe do voto impresso defendido pelo chefe. E Luiz Carlos Azedo, arrastar as Forças Armadas para uma aventura antidemocrática não será fácil, mas nem por isso é impossível. Investigação na educação. Programa de verbas para obras em escolas no Distrito Federal é alvo de operação do Ministério Público. O caso começou após a morte de professor. Polícia Federal prende traficante no Distrito Federal. Clássico paulista fica igual. Vacina para 20 anos ou mais amanhã, lá em Brasília. Mais de 600 mil pessoas acima de 25 anos tomaram a primeira dose lá no Distrito Federal. Ontem houve filas, mas o atendimento foi ágil. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense de hoje. Agora vamos conferir os destaques do Correio do Povo de Porto Alegre, que traz como manchete principal: emenda do voto impresso não passa e é rejeitada na Câmara. Deputados decidiram acabar com a polêmica e arquivar a PEC que propunha esta modalidade em eleições, plebiscitos e referendos. O texto teve 229 votos a favor, 218 contra e uma abstenção, mas precisava de 308 para ser aprovado. A matéria era defendida pelo presidente Jair Bolsonaro.
Senado, projeto revoga a Lei de Segurança Nacional. Infraestrutura, Brasil negocia hidrovia e ponte com o Uruguai. E também, Nova York, acusado de assédio sexual por 11 mulheres, governador renuncia. Futebol, Lionel Messi agora vai jogar ao lado de Neymar. Torcida do Paris Saint-Germain recebeu ontem o seu novo astro, vindo do Barcelona. São alguns dos destaques do jornal Correio do Povo. Muito bem, 7h10. Vamos agora às manchetes do principal jornal aqui do estado do Amazonas, o seu jornal A Crítica. Tema do dia: Câmara sepulta a PEC do voto impresso em dia de tanqueata. Proposta defendida por Bolsonaro foi arquivada. Correios, greve contra a privatização. E tem também aqui, acusado de assédio sexual por 11 mulheres, governador de Nova York, Andrew Cuomo, renuncia ao cargo. Novos hospitais, obras avançam. Estado abre 710 vagas de emprego na saúde. Processo seletivo simplificado vai selecionar profissionais para o novo Hospital do Sangue e para o Hemonúcleo de Quari. Cinema do Amazonas em evidência. E tem também grupo pode gestar nova variante. E tem aqui a M010, obras iniciam amanhã. O governador Wilson Lima anunciou ontem que as obras de reforma e modernização da rodovia iniciam nesta quinta-feira. Estes foram os destaques do Jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 33 graus. Trânsito. Muito bem, vamos agora direto com Edila Chaves, que está em qualquer ponto da cidade para trazer as primeiras informações da manhã e informações de trânsito. Edila, como é que está o trânsito na cidade hoje? Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão acompanhando o imediato. Olha, Álvaro, não tem como eu falar de trânsito se não falar da Zona Leste de Manaus, né, onde a nossa equipe está nesse momento. O cantar do galo é dos colegas aqui, viu, da vizinhança, que inclusive a nossa equipe precisou vir para ruas pequenas. Esse Marquinhos é muito fofoqueiro, rapaz. Olha, eu nunca vi. Eu já vi de tudo, mas um cara caboclo fofoqueiro como ele eu nunca vi. Mas fale, vamos lá. E ele inclusive tá ouvindo esse galo aí, ele tá conhecendo. O galo é o galo da vizinha dele, viu? Olha aí, tá vendo? É da vizinha dele. A gente tá perto da feira e esse galo é da vizinha dele. Daqui a pouco eu bato lá na casa onde ele ficou durante um bom tempo. Bom, Álvaro, olha, na zona leste de Manaus, na Bola do Produtor, gente, tá aquele fluxo intenso. Altais Mirim, sentido bairro Centro, a movimentação muito grande. Lembrando, né, que nós temos a passarela bem em frente ali ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Então, aquela faixa de pedestre, a faixa de pedestre, gente, é uma movimentação muito grande e aquilo acaba se for ficar na condição de uma pequena retenção, né? Eles precisam parar até porque tem um ponto de ônibus. Então, por isso, na Zona Leste, gente, quem precisa passar pelo Coroado, a situação está bem tensa. A gente sabe que a maioria dos hospitais e maternidades são para essa área, então já sabe-se, né? Está um movimento intenso. Os ônibus, Álvaro, os ônibus estão lotados. Nossa. Impressionante a como está a condição dos ônibus. Quando nós estávamos no trajeto, passamos ali pela Torquato Tapajós, também fluxo fluindo, um pouco lento, mas fluindo. Avenida Constantino Neri agora realmente que deve estar a bombar. Devemos lembrar também, para quem vai para o distrito, gente, existe retenção, viu? Isso porque estão acontecendo as obras para melhoria da cidade, está acontecendo as obras, elas feitas pela Prefeitura, né, pelas secretarias da Prefeitura de Manaus, juntamente com a Suframa. Então, por isso, muitas ruas ali estão em obras, existem os desvios
E aí pede-se, então, por favor, para que estes motoristas tenham um pouquinho de compreensão quanto ao trajeto aqui para a banda do distrito, viu, gente? Certo, olha só. Mais alguma informação, Edila? Por enquanto, tudo tranquilo, não temos acidente, graças a Deus, viu? Olha, acabei de pegar aqui a bola do Eldorado, a rotatória do Eldorado, a gente está começando a ficar um trânsito um pouquinho lento. Quem vem ali da Torquato Tapajós, que vai passar pela frente da Assembleia, seguindo para a bola do Eldorado, já começou a retenção ali, viu? Diminuição da rapidez do trânsito, está começando a ficar um pouquinho lento. Estou acabando de acompanhar aqui pelo INMU. Tá certo, então. Obrigado, Edila. 7h16. Daqui a pouco, então, a Edila volta com informações dos casos de polícia que aconteceram aí na nossa cidade nas últimas 24 horas. Até mais. Trânsito. Agora são 7h16 em Manaus. Vamos ao boletim diário da Covid-19. O Brasil já contabiliza 564.890 mortes pela doença e registra 1.183 óbitos nas últimas 24 horas. Pois é, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 899, sendo o 11º dia seguido com a média abaixo de 1.000 mortes. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi menos 17%. Obviamente apontando aí uma tendência forte de quedas, graças a Deus. Em relação aos casos confirmados, 20.213.388 brasileiros foram diagnosticados com a Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, houve um total de 35.245 novos casos. No estado do Amazonas, 430 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas, além de 5 mortes pela doença, 3 em Manaus, uma em Carauari e a outra em Novo Aripuana. O número de vidas perdidas subiu para 13.596 e o total de casos confirmados chegou a 420.174, de acordo com o boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde. A respeito dos casos das cepas, como a variante Delta, o Brasil chegou a 570 casos confirmados de pessoas infectadas com essa variante. O número é 98% maior que quase o dobro, né? Na comparação com o balanço divulgado na semana passada. Isso é o que nos preocupa, na verdade. Agora vamos falar sobre a vacinação, não é, Álvaro? Exatamente. No Brasil, mais de 22% da população já está imunizada com as 2 doses ou dose única de vacinas. Ao todo, já são 46.902.420 doses aplicadas, o que corresponde aí a 22,15% da população. Os que tomaram a primeira dose da vacina já somam mais de 109.208.435, o equivalente a 51,57% dos brasileiros. Somando a primeira dose e a segunda e a dose única, são 156.110.855 doses aplicadas no total. De ontem para hoje, um total de 2.011.080 doses foram aplicadas. A primeira dose foi aplicada em 1.259.076 pessoas. A segunda em 746.616. E a única dose, a dose única, em 5.389 pessoas. No Amazonas, de acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, o PNI, 2.716.092 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, uma diferença de 5.522 doses a mais do que a atualização que fizemos aqui na segunda-feira. 34 mil faltosos na segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Covid-19 já constam nos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Pois é, os números de pessoas que não apareceram para tomar a segunda dose do imunizante vem crescendo, de forma rápida, inclusive. No dia 2 de agosto, a cidade registrava mais de 20 mil. 3 dias depois, o número chegou a 30 mil pessoas. Vale lembrar que a vacina contra o novo coronavírus só garante eficácia se completado o esquema vacinal, ou seja, a pessoa precisa receber as 2 doses do imunizante, no caso das vacinas com 2 doses. Portanto, gente, não deixe de ir, não deixe de levar o seu ente querido, não deixe de incentivar os seus jovens, as pessoas que vivem ao seu redor, para que elas não deixem de tomar essa segunda dose. Para você que encontra-se em atraso, nesta quarta-feira, a campanha continua em 27 postos, com horários diferenciados, podendo se estender aí até às 7 horas da noite. Então você pode, inclusive, trabalhar normal e sair do trabalho e ir direto a um posto de vacinação para tomar a sua segunda dose. Porque o problema está sendo a segunda dose. Muita gente está deixando de ir tomar a segunda dose na data agendada. Acesse aí o imediatoonline.com e nós temos matérias onde explicam quais os pontos aonde estão acontecendo essa vacinação e que você pode procurar o mais próximo de onde você se encontra nesse momento. As vacinas da campanha servem para o público de 18 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose, e também para as pessoas que já estão no prazo para tomar a segunda dose, como o Álvaro já reforçou. Vamos tomar a segunda dose da vacina. Prefeitura remove vacinação em comunidades indígenas do Tarumã-Açu. É isso mesmo, Álvaro. A Prefeitura iniciou a programação de vacinação contra a Covid-19 dos grupos indígenas que vivem nas comunidades Parque das Tribos, Cidade das Luzes, Cristo Rei e adjacências, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. A programação se estende até hoje, nos horários de 9 da manhã às 3 da tarde, em 2 pontos fixos, um no Centro Cultural Malocão e outro na Igreja Católica Indígena Arcanjo São Gabriel. Para facilitar ainda mais o acesso ao imunizante, uma equipe volante está percorrendo as localidades de difícil acesso daquela área, que reúne 37 etnias que vivem em contexto urbano. São 7 horas e 24 minutos. Governo anuncia contratação de 710 profissionais para novo Hospital do Sangue do Amazonas e Hemonúcleo de Quari. Pois é, o anúncio foi feito durante visita às obras do Hospital do Sangue, que está sendo construído aqui em Manaus, ali exatamente próximo do antigo Hemoan. As vagas são para profissionais de nível superior, técnico, médio e fundamental. Os selecionados vão atuar no Hospital do Sangue do Amazonas, que está em construção em Manaus e em Quari. Das 710 vagas, 186 são para Manaus. Só corrigido, 686 são para Manaus. Isso, 686. É isso? Obrigado. Vamos lá, para conferir o edital, o site do Hemoan é o hemoan.am.gov.br. O processo seletivo simplificado será realizado de forma virtual. Então, você faz a inscrição de forma virtual, o resultado também será divulgado de forma virtual. Então, assim, sem filas, sem absolutamente nenhum tipo de interrupção no seu dia a dia. Então, você tem para se inscrever aí do dia 23 ao dia 27 de agosto, com resultado divulgado em 12 de outubro. E aqui só para esclarecer, Álvaro, quem visitou o local das obras foi o próprio governador Wilson Lima, que anunciou aí o processo seletivo de profissionais. Prefeitura de Manaus realiza a 3ª edição da jornada pedagógica sobre o retorno 100% presencial das aulas da CEMED, em prol de socializar as orientações técnico-pedagógicas para o retorno das aulas, dia 23 de agosto. A programação contou com a apresentação das orientações, diretrizes e direcionamentos para um retorno seguro, de acordo com os protocolos de saúde e dos técnicos do Departamento de Gestão Educacional, da Divisão de Educação Infantil e de outros órgãos
órgãos que buscam trazer a aula 100% segura contra a Covid-19. Vamos agora aos casos de polícia, é isso? Com Edila Chaves. Polícia. 7h26. Nós vamos agora direto às ruas da cidade, voltando com Edila Chaves, que agora há pouco trouxe as informações do trânsito. E agora a Edila traz para a gente um resumo das principais ocorrências policiais das últimas 24 horas. Edila. Bom dia, Álvaro. Voltando agora a trazer as informações de polícia para quem acompanha. Olha, gente, na verdade, o site imediato, desde a segunda-feira, acompanhando este caso, onde mais uma vez a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, trazendo resultados à sociedade, né? Ou seja, fato ocorrido em abril deste ano, né? Onde, infelizmente, tivemos a perda ali do cabo da Polícia Militar, Rosenaldo Paz da Silva, de 38 anos, foram presos os dois principais suspeitos do caso, Jefferson de Lima Menezes, de 25 anos, e Robson Oliveira de Araújo, de 28 anos. Para você ter uma ideia, Álvaro, um deles já é conhecido como latro. Sabe por que latro? Não. Simplesmente latrocida. É aquele que não somente gosta de roubar, mas também executar suas vítimas, viu? Por conta disso, lembrando que ele já estaria preso justamente devido a um outro caso de latrocínio. Ele, durante as investigações, apontaram, né, que este homem que teria atirado contra a vida do cabo da Polícia Militar já estava preso em cumprimento também de mandado de prisão pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro. Ou seja, mataram 2 coelhos com uma cajadada só, não é isso? Exatamente. Agora, o que deixa triste sobre isso, Álvaro, é que a nossa equipe conseguiu falar com a família, né, do cabo, e então descobrimos que, apesar disso tudo, graças a Deus, uma nova vida está sendo gerada. Acontece que neste período, ainda no período de luto, a esposa do cabo foi fazer um exame, passando muito mal, sentindo-se bastante enjoada, decidiu então fazer um exame, mas não imaginando, ali então estaria uma nova vida a ser gerada. O cabo partiu, não vai conhecer o próximo filho. Ele que deixa uma menina de 12 anos, que segundo a família, ela teria autismo, né, grau 1, e agora tendo então este bebê que está sendo gerado, que se Deus quiser venha com bastante vida e saúde. Certo. Outro caso que estamos trazendo ao conhecimento de todos aconteceu durante a noite de ontem, né? Ontem foi um pouco tranquilo, a gente pode considerar assim, né? Apesar de ter tido essa morte, mas foi tranquila mediante as demais. Foi o caso de Leonardo Andrade de Lima. Ele, com apenas 30 anos, foi executado com 6 tiros em via pública, ocorrido no conjunto Lula, bairro Distrito Industrial 2. Segundo relatos repassados à polícia, falaram que um homem dois homens acabaram chegando, abordando essa vítima e ali então efetuando esses disparos. Foram ao todo 6 disparos. Agora a vítima, por estar em uma parte que seria como se fosse um morro, ele acabou rolando ali e infelizmente já indo a óbito, não trazendo mais detalhes sobre o caso. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro está assim com mais um caso, né? Onde infelizmente tem a questão da linha de investigação sobre guerra de tráfico. É uma situação tensa, Álvaro, até mesmo devido aos municípios próximos a Manaus, como ontem tivemos o caso em Iranduba, em torno de 6 homens, né, acabaram sendo conduzidos à delegacia. O delegado Raul, que se encontra lá, acabou tendo essa operação e ali trazendo mais um resultado onde pode-se constatar, mediante as investigações, a participação destes homens junto a organizações criminosas que também estariam tocando o terror no município de Iranduba. Certo. 7h30, mais alguma informação, Edila? Tenho sim,
assim, Álvaro, você que está acompanhando a nossa transmissão, aproveita, vai lá tem 3 pontinhos aí do lado direito da tela do teu celular, onde você está acompanhando a nossa transmissão, clica nele, vai lá, copia esse link, vai lá no teu WhatsApp, taca-lhe o dedo para distribuir, para mostrar para as pessoas que o site imediato não para. E se você quer informação na hora, acompanha a gente. Tá certo. Obrigado, Edila. Muito boa sorte aí no seu plantão hoje, com muitas matérias e trazendo, obviamente, quem quiser ficar atento a tudo que está acontecendo na cidade e também no Brasil durante o dia inteiro, já sabe, tem que acessar o imediatoonline.com ou acompanhar as nossas redes sociais, porque está tudo sendo atualizado em tempo real no momento em que as coisas acontecem. 7h31. Polícia. Vamos falar agora de oportunidade. O Cine Manaus oferta hoje 290 vagas de emprego. Atenção, você aí, acorde, se arrume, se levante, porque hoje pode ser o dia que você vai encontrar o seu tão sonhado emprego. Entre as vagas ofertadas está disponível para os cargos de eletricista automotivo, confeiteiro e cozinheiro. Os candidatos interessados devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus Agendamento. Repetindo, minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus Agendamento. E comparecer ao posto escolhido na Avenida Constantino Neri, na região central da cidade, ou no Shopping Felipe Dal, mais conhecido como Shopping T4, que fica entre as zonas norte e leste da capital amazonense. Dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp com o DDD 92991400671, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Agora vamos falar sobre auxílio emergencial. Caixa libera saques e transferências da 4ª parcela para nascidos em julho. Pois é, os saques e transferências dessa 4ª parcela do auxílio emergencial, atenção você que é beneficiário, serão liberados aos que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em julho, e que receberam a parcela da poupança social digital lá no dia 23 de julho. O calendário da 5ª parcela do auxílio ainda não foi divulgado e a expectativa é de que o pagamento comece nos próximos dias, provavelmente na segunda quinzena de agosto. A Universidade Federal do Amazonas abre inscrição para o PSC 2021 nesta quarta-feira no site da Compec. As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto. De acordo com o edital, podem concorrer estudantes que fizeram a 3ª série do ensino médio em 2020 e que tenham participado da primeira e também da 2ª etapa do PSC. São ofertadas 2.761 vagas, das quais 1.886 são para os cursos ministrados em Manaus e 875 para aqueles ofertados nos institutos da UFAM, em Benjamin Constant, Quari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. No ato da inscrição, o candidato deve ter em mãos CPF, RG e identificador único do candidato. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80. Mais informações você pode conferir no imediatoonline.com. 7h35. No próximo dia 17 de agosto, na terça-feira, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a Centep, irá realizar a 3ª reunião do Fórum Municipal Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus. O encontro dará continuidade e encaminhamento às demandas e ações, bem como informações de novas propostas para ampliação e fortalecimento do modelo Zona Franca de Manaus. Dentre as pautas desta terceira reunião estão a criação e a implantação da Central de Comercialização da Agricultura Familiar de Manaus, com o objetivo de romper um distanciamento ali entre ser uma porta de entrada para a Zona Franca de Manaus, que são a indústria, comércio e o setor agropecuário.
Dentre as atribuições do FOPA Zona Franca, promover negócios que tragam benefícios, como a geração de renda para a sociedade. São alguns dos assuntos na reunião, Álvaro. O governo do estado inaugurou nesta terça-feira o novo sistema de iluminação da Ponte Jornalista Felipe Dal. A revitalização da iluminação contou com a instalação de 220 novas luminárias no sistema viário e 104 luminárias cênicas, todas dotadas de um sistema antifurto, trazendo mais segurança e beleza a um dos principais cartões postais da cidade. A obra de modernização foi executada por meio da CEINFRA, com investimento de R$ 5.751.876,17, que contemplou serviços como substituição e modernização de todos os projetores em LED. Durante este mês, a ponte sobre o Rio Negro ficará iluminada na cor lilás, em referência à campanha Agosto Lilás, que busca conscientizar a população no combate à violência contra a mulher. As obras de reforma e modernização da rodovia AM010 iniciam nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, onde ele destacou que a CEINFRA vai atuar em 5 frentes de trabalho simultâneas para entregar no próximo ano a rodovia modernizada. As obras de reforma e modernização da AM10 fazem parte de um pacote de novas obras para a capital e municípios do interior do estado que vão trazer melhorias nas áreas de infraestrutura, prestação dos serviços de saúde, saneamento, educação e segurança. Os novos investimentos anunciados pelo governo no último dia 15 de julho somam recursos da ordem de R$ 1 bilhão entre 70 obras em licitação e a licitar com projetos em elaboração. Esses novos investimentos devem gerar 123 mil empregos diretos e indiretos, sendo 10 mil só nos trabalhos ali na AM010. 7h38. Agora vamos falar de política. TRE afirma que aguarda a decisão do TSE para definir data das eleições suplementares em Quari. Ainda, a última decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, destaca que a eleição suplementar de Quari só poderá ser realizada após o trânsito em julgado da decisão monocrática. Pois é, no dia 28 de abril deste ano, o ministro Tarcísio Carvalho Neto negou um recurso especial eleitoral de Adair Filho contra o acórdão do TRE Amazonas, que cassou o mandato dele de prefeito daquele município. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou por 229 votos favoráveis a 218 contrários, com uma abstenção, a proposta de emenda à Constituição que torna obrigatório o voto impresso. É sobre isso que a gente começa a conversar agora com Bruno Mazieri. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Muito bom dia, Bruno. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira. Bruno, ontem mais uma derrota ao governo Bolsonaro, né? Apesar de ter vencido em plenário por maioria de votos, né? Isso é bom a gente ressaltar, porque para algumas votações é necessário a maioria dos votos absoluta, mas para outras, como é o caso de uma proposta de emenda à Constituição, ele tem que ter mais um pouco além da maioria, que foi o que aconteceu. Ele teve 229 votos favoráveis contra 218, ou seja, a maioria absoluta, porém ele não teve aquele terço a mais, né? Ele não conseguiu alcançar o mínimo para que uma proposta de emenda à Constituição passasse. Portanto, foi ontem, de fato, arquivado o projeto de voto com o comprovante impresso nas eleições do próximo ano, né, Bruno? Isso, Álvaro. Inclusive, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, agradeceu o comportamento democrático, né, tido aí pelos deputados que participaram da votação. Foi apertado, se a gente levar em consideração a diferença, né, de votos,
tendo somente uma abstenção. Então foi um número apertado. Havia uma movimentação política em torno dessa pauta. Era uma pauta que o presidente Bolsonaro vinha batendo aí nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, e estava tendo, durante suas passeatas pelo país, suas visitas, né, nos estados, um tema aí bastante discutido. E aí, finalmente foi decidido isso na noite desta terça-feira, quando o presidente Bolsonaro foi derrotado, né, por assim dizer, com a questão da PEC do voto impresso auditável. Acredito eu que ainda deva ser um assunto que vão continuar falando nas próximas semanas, porque é uma movimentação do próprio presidente da República e, obviamente, seus apoiadores vão continuar falando disso. Agora, Álvaro, eu tenho uma opinião muito particular a respeito desse assunto. O que me causa só uma estranheza, na verdade, é saber que o presidente foi eleito, né, pela urna eletrônica, sem a questão do voto impresso auditável. Seus filhos foram eleitos durante anos da mesma forma e nunca se questionou a respeito disso. Então eu não consigo entender, mas na minha cabeça não faz muito sentido o questionamento disso agora às vésperas de uma possível reeleição do presidente. Não sei se de repente ele está usando isso como uma cortina de fumaça ou coisa do tipo, mas eu não consigo ver uma necessidade de se discutir esse assunto no momento. Bom, eu acho que são aspectos diferentes, né, Bruno? Mas, assim, eu acho que desse episódio todo, eu sempre fico pela democracia, né? E eu acho que ontem o Congresso deu um exemplo, né, de atitude democrática, né? Todos aqueles que são favoráveis ao projeto, né, seguindo a nossa Constituição, votaram favoráveis ao projeto. Todos aqueles que foram contrários ao projeto votaram contrários ao projeto, né? Não tivemos maiores problemas em relação a isso. O resultado, no meu entendimento, tem que ser aceito, né? Não cabe aqui a quem, obviamente, defende a democracia, não cabe condenar quem votou contra a favor, porque as pessoas eleitas ali, elas têm o direito de expressar a sua vontade, o seu desejo, ainda que sejam parte de uma mobilização ou de um lado político, não importa, né? O deputado que está ali, ele está exercendo o seu poder constituído, né, através do processo eleitoral. E como a eleição, e aí a gente volta àquilo que a gente estava falando ontem, Bruno, da mesma forma que a gente precisa aceitar que o Bolsonaro ele é presidente durante 4 anos, porque ele foi eleito pelo voto popular, o Bolsonaro e toda a classe, ou todo o lado que apoia as ideias do Bolsonaro, precisa aceitar que ontem a maioria do Congresso, ou seja, aquilo que diz a Constituição, né? A maioria não, mas o que diz a Constituição, eles não conseguiram os votos necessários para que essa PEC andasse. Portanto, essa PEC ela acabou ontem, né? Então, esse é um assunto superado, né? A gente não pode, você falou, olha, eles vão tentar manter essa pauta em voga e tal, mas eu acho que é preciso respeitar a democracia, o Brasil precisa andar para frente, né? Concordo com você, eu acho que, apesar de defender pessoalmente um mecanismo de aferição do voto eletrônico, não sei se seria o impresso, eu sempre uso. Ontem eu estava lendo um comentário de um colega que ele diz o seguinte: olha, os bancos inteiros fazem, os bancos, né, as redes bancárias, fazem altíssimos investimentos para acabar com o papel, né, para acabar com o uso do papel nessas transações bancárias, na movimentação bancária. E isso é verdade. Só que no banco, você entra a qualquer momento no sistema e você sabe, através de um extrato bancário, de uma consulta eletrônica, sem precisar de um papel, você sabe, por exemplo, o que entrou e o que saiu da sua conta. Então, da mesma forma, eu acho que o voto eletrônico, ele não pode retroceder no seu processo. Porém, eu acho que ainda falta um mecanismo de aferição desse voto, né? Ainda que fosse uma comprovação eletrônica na própria tela, olha, você acabou de votar em fulano, né? Alguma coisa assim, que ele pudesse olhar e dizer assim, tá, ok, foi exatamente isso que eu digitei, né? Quer dizer, e isso, né, se ser uma garantia, ter uma forma de garantir que esse voto... Mas isso, veja, isso em nenhum momento deve ser
alvo de uma, digamos assim, de uma disputa entre dois lados. Isso tem que ser, sem dúvida. Isso tem que ser uma evolução natural do processo. Isso que eu quero dizer. Como acontece com um software, com um aplicativo que você instala no seu celular, que por uma necessidade de evolução, as funcionalidades vão sendo melhoradas, né? Então, veja, e concordo que talvez esse não fosse o melhor momento para se discutir isso, no que pese os prazos, né, para essas aprovações, eles têm prazo, né, para que elas pudessem valer já para a eleição seguinte, e talvez tenha sido por isso o motivo da correria, né, em avaliar esse projeto. Mas eu acho que o que fica dessa história é o exemplo de que a nossa democracia, ela ainda vive, né, apesar de toda a pressão para que a gente rompa com os modelos democráticos que a gente constituiu através da Constituinte de 88. Então, a gente precisa, obviamente, respeitar o resultado do Congresso, né, porque o desrespeito seria uma afronta a essa Constituição, porque seria uma afronta ao direito constituído daqueles parlamentares de decidirem o que é e o que não é. Vou repetir, da mesma forma que quem é contrário ao Bolsonaro precisa aceitar e compreender que o Bolsonaro será presidente até o final do seu mandato, porque assim diz a Constituição, ele ganhou esse direito de gerir o nosso país até o final do seu mandato e ganhou o direito de concorrer a uma reeleição e, se eleito, terá o direito a mais 4 anos, da mesma forma que os deputados agora, depois da sua votação, o governo precisa aceitar o resultado que veio das urnas da votação do Congresso Nacional. Eu acho que é simples, sabe, Bruno? A democracia, ela é tão bonita porque ela a todo tempo nos traz a essa reflexão de que a gente não é o todo-poderoso, de que a gente sozinho não decide nada, de que a gente colocou pessoas ali para tomar as decisões, mas exatamente para ser plural, né? Porque ainda que o nosso posicionamento possa parecer o mais correto, a gente precisa aceitar a vontade da maioria. E eu acho que esse é o princípio da democracia. Eu penso que a gente tem... existe opinião errada, né? Então, assim, pode ser que a opinião minha pode estar errada, a sua pode estar errada, enfim, Exato. A do presidente pode estar errada. Mas acredito eu, como você falou, a democracia merece ser respeitada, uma democracia que é tão nova, como você falou, de 88, então, se a gente for parar para pensar, é muito nova, mediante as outras democracias ao redor do mundo. Eu espero que a base governista respeite a decisão da maioria, que não hajam fake news em torno desse assunto. Eu acho que o Brasil está passando por um momento muito delicado. E temos que seguir. Muito delicado, e tem outras pautas mais importantes, acredito eu. A gente está conseguindo aí, de uma certa forma, controlar a pandemia, o número de mortes reduziu drasticamente, ainda bem, as pessoas estão se vacinando, então acho assim, que o momento agora, como você falou, é de olhar para frente e deixar, eu acho que determinadas pautas que não são tão importantes no momento para trás e pensar no desenvolvimento aí, na geração de emprego e em colocar alimento na mesa das pessoas. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio desse momento. A gente estava olhando agora há pouco, dando a notícia do IPCA, que é o índice dos preços, né? O crescimento do índice dos preços, né? O quanto está exorbitante o valor dos alimentos. Né? Está tudo caro, Álvaro. Exatamente. Então, caro. assim, a gente precisa, o governo brasileiro precisa começar a olhar um pouco mais para isso, né? Porque isso é o que dói na vida do cidadão. É óbvio que algumas grandes pautas, elas precisam ser observadas. Por mim, botava também um fim nessa CPI da pandemia, sabe? Acabava com isso, porque não está dando em nada, né? Mais de 40 dias de trabalho, né? Dinheiro público gasto nisso, e não tem absolutamente nada, é só mais do mesmo, aquelas ilações. É porque fulano fez uma proposta, Beltrano fez não sei o quê, Ciclano ligou para não sei quem, mas ninguém apresenta absolutamente nada de concreto. E você vê que, na verdade, é só um movimento político mesmo, né? Como a gente já dizia desde o início. Então, eu acho que só falta a gente enterrar essa CPI da pandemia. Já enterramos ontem o voto impresso e vamos seguir o Brasil. Bolsonaro vai governar, o Congresso vai fazer sua parte, o Supremo precisa acabar com esse negócio de abrir milhares de inquéritos contra o presidente, e vamos trabalhar, vamos seguir em frente. O Brasil precisa olhar para outras questões,
muito mais importantes e que a gente está, enfim, deixando de lado, né? Não diria passando ao largo, porque tem muita gente atenta a isso. Mas as coisas estão ficando complicadas em alguns pontos que a gente precisa, obviamente, do olhar macro, tanto do Congresso quanto do Poder Executivo Nacional. É isso mesmo, concordo plenamente com você. Quari, Bruno. Quari, eleição até agora nada, né? Eleição até agora nada, inclusive daqui a pouco vai ser publicada uma matéria justamente porque, assim, o que acontece, Álvaro? Ontem a equipe do site O Poder entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral para saber, né, como é que andava aí a decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, em torno desse assunto. Atualmente o município está sendo gerido pela presidente da Câmara, que é tia do Adail Pinheiro Filho, do Adailzinho, né, como todo mundo costuma chamar, e até agora nada de eleição suplementar. Nós entramos em contato com o TRE e o TRE nos informou que era o TSE que decidiria a data. Quando foi à tarde, nós entramos em contato com o TSE e o TSE nos informou que está esperando a decisão do TRE escolher a data. Ou seja, o TRE precisa escolher a data para o TSE saber se existe uma data vaga para que essa eleição aconteça. Enfim, um fica jogando para o outro. A gente, no meio disso tudo, fica a população, que está sem um prefeito, que tem como prefeita no momento, uma pessoa ligada à antiga administração, ou seja, a Quari segue numa novela, ninguém consegue resolver o problema daquele município, e isso causa, acho que, é um município que tem dado problema há muitos anos, né, Álvaro? Muitos. Sempre está aí nos holofotes por questões políticas. Então, eu acho assim que... diante daquilo que a gente estava falando ainda há pouco, os governantes precisam começar a olhar para a população. E a parte mais prejudicada nisso tudo é a população que não consegue ter uma estabilidade governamental no município de Quari. Eu vi agora há pouco que o ministro Barroso tinha dito que tinha que transitar em julgado, né? A decisão dele é lá monocrática em primeiro grau. Mas houve um recurso que já foi negado, obviamente, né? Então eu imagino que a decisão de pautar uma nova eleição está dependendo aí desses prazos legais e desses trâmites, né, dos processos. O fato é que, Bruno, você falou muito bem, o tempo vai passando, já vamos caminhando aí para o início de um segundo ano de mandato, né? Daqui a pouco a gente começa a entrar naquela fase em que a eleição ela já é na própria Câmara, né? E aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Então, assim, eu entendo, né, que Quari, como você bem falou, é uma cidade riquíssima de recursos, tem a atenção e o interesse de todos os grupos políticos, né? Não se enganem, né? A eleição de Quari, ela interessa a todos os grupos políticos, porque existe lá um royalty, né, do gás, do petróleo, enfim, que eles recebem, e que isso faz com que a cidade seja uma das cidades mais ricas. Proporcionalmente, acredito eu, que ela tenha muito mais dinheiro que Manaus, por exemplo, né, em relação à população que eles têm e tudo mais, e o que eles recebem. Então, assim, tem uma história por trás ali de poder e dinheiro muito forte, né? Então, é importante que o judiciário, nesse momento, dê a sua contribuição no processo democrático, acelere isso para pacificar essa questão, né? Enquanto isso eu acho que precisa haver uma cobrança, né, Álvaro? Alguém precisa se mexer com relação a isso. Eu sei que existe todo um trâmite para o transitado e julgado, mas eu acho também que isso não impede o TRE, por exemplo, de já se manifestar a respeito da data. Olha, a gente tem a previsão para que, sei lá, ela aconteça em outubro, e o TSE dá, outubro pode acontecer, dá um sinal positivo. Enfim, eu acho que precisa haver uma movimentação, que eu acho que é isso que não está acontecendo, entendeu? Certo. Bruno Mazzieri, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, 7h54. Opoder.com com Bruno Mazzieri. Olha, e o Detran abre visitação de veículos que vão a leilão no final do mês aqui em Manaus. Pois é, ao todo são 160 carros, 532 motos que estarão disponíveis ali para o certame, que vai ser realizado nos dias 27 e 28 de agosto, de forma itinerante, online pelo site leilõesdonorte.com.br, como tem ocorrido desde o ano passado. Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp, código de área é o 92 982
18 17 17 ou 9 91 92 00 22. Vamos repetir. Código de área 92 982 18 17 17. Outro número, código de área também 92 991 92 00 22. E aí, agendar a visita. Elas podem ser feitas nos períodos de 19 a 21 e de 23 a 26 de agosto, de 9 horas ao meio-dia e de 13 horas às 16 horas, no Galpão do Leilão do Norte, na Avenida Buriti, bairro Distrito Industrial. Para mais informações sobre esse leilão, você pode obter aí no edital número 2, 2021, que já está disponível no site do Detran Amazonas e também aqui no site do imediatoonline.com. É só acessar lá, que na matéria sobre esse assunto tem um link com o edital para você conferir em detalhes. Falando de esporte, São Paulo e Palmeiras ficam no 1-1 pela Libertadores, no estádio do Morumbi, e Vasco vence o Vitória por 1-0. Vamos lá agora falar então com Carlos Eduardo Souza. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Carlito, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, meu querido vascaíno, tudo bem? Tô feliz. Feliz com a vitória de ontem, né, rapaz? Tô feliz. Rapaz, tá tão difícil comemorar o Vasco, rapaz, ultimamente, que qualquer vitória a gente tá... Tava lá embaixo, comendo pelas beiradas, hoje já tá lá no G4, né? Aqui, e dependendo de uma combinação do resultado aí, pode permanecer até o final de semana. Né? Olha aí. Meu irmão, cadê? O Vasco tá no G4, tá voltando aí. O Botafogo também, que não jogou nessa rodada, mas o Botafogo vem de uma sequência de 4 vitórias. Na realidade, eu não sou aquele torcedor de futebol que torce para os grandes ficarem lá embaixo, não. Acho que a primeira divisão sente falta do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro. Acho que merecem estar lá na primeira divisão. Vamos torcer. Bom, mas na Libertadores, Álvaro, ontem um jogo muito truncado, né? São Paulo e Palmeiras tem sido assim ultimamente, né? E deu 1-1, São Paulo abriu 1-0, tomou um gol no segundo tempo, um gol de falta, para mim uma falha terrível do goleiro Thiago Volpi. O Palmeiras joga por um empate simples agora no jogo da volta terça que vem lá no Allianz Parque, ou seja, ficou um pouco complicado para o São Paulo, mas o São Paulo mantém um tabu gigante aí, né? Nunca ter perdido para o Palmeiras em Libertadores, nunca ter perdido uma classificação para o Palmeiras na Libertadores. E hoje tem o Flamengo contra o Olímpia do Paraguai, né? Então você vê que a Libertadores agora só jogos difíceis de mata-mata, mas o Olímpia não mete medo em ninguém, não, apesar do Flamengo vir de uma derrota de 4-0 para o Internacional. Eu acho que o Olímpia não mete medo em ninguém, porque se bem que tirou o Internacional, né? Mas se jogo de Libertadores, sempre é jogo de Libertadores. Então vai ser um jogo... não vai ser fácil para o Flamengo, mas eu não vejo dificuldade do Flamengo passar, não. Olha, mas o Flamengo é tido, né, como uma seleção, né? Pelo menos exatamente. Tem muita qualidade o time do Flamengo, né? Tem muita qualidade. Só que as equipes já aprenderam a jogar com o Flamengo também, né? Você vê que o Internacional conseguiu fazer 4-0 no último fim de semana, o Flamengo com o time completo, né? Praticamente completo. Então é difícil. Vamos aguardar, né? Eu sei que tem metade dos torcedores do Brasil aí torcendo contra o Flamengo, né? Bem mais da metade, né? Mas eu acho que o Flamengo é favorito contra o Olímpia. Então hoje o Brasil tem São Paulo, Palmeiras e Flamengo por enquanto, né? São Paulo, Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro e o Fluminense são as equipes que ainda estão aí na Copa Libertadores da América. Qual é a perspectiva dessas outras equipes ainda na Libertadores? O que você avalia aí, principalmente Fluminense? Eu acho que o que passar de São Paulo e Palmeiras, o Atlético Mineiro ou o River, né? Você vê, olha a bronca, né? Atlético Mineiro e River, né? E o Fluminense contra o Barcelona do Equador. Eu acho que o Fluminense é favorito também, apesar que não está bem no Campeonato Brasileiro, mas é favorito o Fluminense. Eu acredito que vai passar aí
São Paulo e Palmeiras, difícil você dizer quem passa, né? Porque já deu empate na primeira, mas eu acho que passa o Flamengo. Eu acho que passa o Atlético Mineiro contra o River. O Atlético tem um time muito bom hoje, né? E passa o Fluminense também. Pelo menos é a minha opinião, né, em relação a esses classificados. Agora, São Paulo e Palmeiras, você aposta no São Paulo, né? Porque deu um empate de 1-1, o Palmeiras joga por um 0-0 em casa, né? Mas sempre São Paulo e Palmeiras é muito imprevisível, né? E o São Paulo tem esse tabu aí de nunca ter perdido desde a década de 70 um mata-mata para a equipe do Palmeiras em Copa Libertadores. Vamos aguardar, Carlito, vamos acompanhar. Vamos sim. Um forte abraço, meu amigo, obrigado pelas informações. Abraço, até amanhã. Até amanhã, 8h em ponto. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Vamos trazer agora ofertas especiais daquele site que você já sabe, que a gente sempre mostra aqui, que é o Busca Preço da Cefaz. Hoje falando da média do preço do pacote da farinha de mandioca, aquela farinha ovinha. Então tá aí na sua tela o preço que está sendo praticado aqui na cidade de Manaus. De acordo com o site Busca Preço, o menor preço do produto é de R$ 4,99 em um mercadinho no bairro Alvorada. O mesmo produto passa de R$ 6,50 num supermercado aqui no bairro Adrianópolis. Para mais produtos, é só acessar o site Busca Preço Cefaz e você poderá saber quais os endereços desses mercadinhos e supermercados. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Baixe o aplicativo da rádio ZLZN no Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só digitar lá ZLZN que vai aparecer a logomarca do nosso aplicativo, que é essa rádio web trazendo todas as informações, todo o conteúdo do Imediato para você todos os dias. É o primeiro aplicativo também que tem essa característica aí de jornalismo envolvendo também envolvido com música, né? Agora música bem regional. Essa imagem aí que está na sua tela. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato. Nós temos aqui 18 horas ininterruptas de conteúdo para você. Às 11 horas da manhã, Imediato e o Povo, trazendo as informações da comunidade. Adicione aí no seu WhatsApp, o nosso número de WhatsApp é o 9311-0060. Às 4 horas da tarde, teremos o Manaus 90, que é o programa policial da internet, com Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M. Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio, Gabriel Corado. Produção e edição, Rabesh Mayan. Apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um excelente dia e a gente se encontra aqui amanhã, às 7 horas, em ponto. Eu espero você. Até lá. Até amanhã.